Você ouviu no Salmo 14 que não há justo nenhum, que o coração humano, por natureza própria, não busca a Deus, que todos se desviaram, todos se corromperam. E agora, logo na sequência, o Salmo 15 chega com uma pergunta que parece impossível, dado tudo que acabou de ser dito. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Como assim? Depois do veredicto demolidor do Salmo 14, Davi tem a coragem de perguntar quem pode se aproximar de Deus. Parece contraditório, parece até cruel. E é exatamente essa tensão que faz do Salmo 15 um dos textos mais importantes de todo o livro, porque a resposta que ele dá não é uma lista de requisitos para os que são bons o suficiente. É um retrato do caráter que a graça produz em quem foi transformado por ela. Fica aqui, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você entende o que significa viver diante de Deus. Olá, queridos, a paz do Senhor. O Salmo 15 pertence a uma categoria específica que os estudiosos chamam de liturgia de entrada, ou salmo de portal. Na adoração do templo de Israel, quando os peregrinos chegavam a Jerusalém para as grandes festas, havia um momento em que eles se aproximavam das portas do templo e um levita ou sacerdote fazia a pergunta ritual: quem pode entrar? E a congregação ou um cantor respondia com os requisitos de quem estava preparado para entrar na presença de Deus. O Salmo 24 tem a mesma estrutura. Estudiosos como John Goldingay e Tremper Lehmann identificam o Salmo 15 como provavelmente usado nesse contexto litúrgico. Imagina centenas de peregrinos chegando de todas as partes de Israel, cansados da viagem, com os pés cheios de poeira e sendo recebidos com essa pergunta: quem pode habitar aqui? E o salmo sendo cantado como resposta coletiva. O contexto histórico mais provável, segundo comentaristas evangélicos como Charles Spurgeon e Derek Sede, é o período em que Davi transferiu a Arca da Aliança para Jerusalém, narrado no segundo livro de Samuel 6. Era um momento de estabelecimento da cidade santa, de definição do que significava ser o povo que habitava na presença de Deus. E Davi, antes de construir o templo que Salomão depois edificaria, estava estabelecendo os valores, o caráter, o modo de vida de quem se aproxima do Deus Santo. O cruzamento imediato é com Isaías capítulo 33, versículos 14 a 16, onde o profeta faz a mesma pergunta em contexto de juízo: quem de nós habitará com o fogo devorador? E a resposta de Isaías, assim como a de Davi, não é uma lista de rituais religiosos. É uma lista de virtudes éticas e relacionais. Os dois textos juntos, separados por séculos, ensinam a mesma coisa. A santidade de Deus exige transformação do caráter, não apenas conformidade religiosa externa. A pergunta do versículo 1 usa dois termos distintos para o lugar da presença de Deus. Primeiro, tabernáculo. Em hebraico, Oel, tenda de reunião, onde a presença de Deus habitava durante o período do deserto. Davi está usando uma palavra que evoca a intimidade do acampamento, da proximidade de Deus morando no meio do povo como um companheiro de viagem. E no versículo 2, o primeiro atributo do habitante do monte de Deus é descrito com a palavra tamim. Tamim é a mesma palavra usada para descrever Noé em Gênesis 6, que andava íntegro entre as suas gerações, e para descrever os animais de sacrifício sem defeito. Não significa perfeição sem falha. Significa inteireza, integralidade, que o que você é por dentro corresponde ao que você apresenta por fora. Tamim é o oposto do Lef Valev do Salmo 12. O coração duplo. É alguém que tem apenas um coração, e esse coração aponta numa única direção. E no versículo 4, aparece uma das frases mais desafiadoras do Salmo inteiro. Aquele que, tendo jurado com dano próprio, não muda. A palavra hebraica para não muda é luyamir, da raiz mor. Mor significa trocar, substituir, revogar. Luyamir é a pessoa que fez uma promessa, percebeu que compre lá bem, custar caro, e mesmo assim não a revoga. Não porque seja rígida ou orgulhosa, mas porque entende que a palavra dada é um espelho do caráter. E que quebrar a promessa quando fica difícil é quebrar a si mesmo. Numa cultura onde contratos tinham brechas e alianças eram renegociadas conforme a conveniência. Luyamir era uma raridade radical. Olha, o Salmo 15 está descrevendo um nível de integridade que honestamente assusta quando você lê com atenção. E o que impressiona não é que seja impossível,
mas que seja raro. Se você está gostando de descobrir o que a Bíblia realmente diz sobre o caráter de quem vive diante de Deus, compartilhe esse vídeo com alguém que você respeita pela integridade, alguém que você olha e pensa, esse é o tipo de pessoa que o Salmo 15 está descrevendo, uma pessoa com princípios de Cristo. Aproveita e se inscreva aqui no canal, com o sininho ativado, porque estou buscando gerar um conteúdo cada vez mais relevante, sempre apresentando a verdade e a realidade do que a palavra exige e oferece. Mas agora, imagina você chegando a Jerusalém depois de dias de caminhada. É uma das 3 grandes festas do calendário hebraico: Páscoa, Pentecostes ou Tabernáculos. E você veio de longe. Seus pés estão cheios de poeira do caminho. Você pode ver o monte de longe, a cidade no topo, e enquanto você sobe, o coração acelera com uma mistura de cansaço e antecipação. E quando você chega à porta, antes de entrar, um levita canta a pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E a congregação responde com o Salmo 15, não como uma lista de regras a cumprir, mas como uma declaração de quem você quer ser, de qual direção o seu coração aponta, de qual é o norte moral da sua vida. Era um ato de exame de consciência coletivo feito em forma de canto. O Salmo, então, apresenta o retrato desse habitante em 10 características distribuídas pelos versículos 2 a 5. E é fascinante perceber que das 10, a maioria não tem nada de explicitamente religioso. Não há menção a sacrifícios, a ritos, a dias santos, a jejuns. O habitante do monte de Deus é definido quase inteiramente por como ele trata as outras pessoas. Anda em integridade também. Pratica a justiça. Fala a verdade no coração. Honestidade que começa internamente. Não calunia com a língua. Não faz mal ao próximo. Não levanta opróbrio contra o vizinho. Não alimenta boatos. Despreza o réprobo, mas honra o que teme ao Senhor. Discernimento de caráter. Mantém a palavra mesmo quando custa, Luiamir. Não empresta dinheiro com usura. Proteção dos vulneráveis. Não aceita suborno contra o inocente. Incorruptível em posição de poder. Agora você precisa olhar para essa lista com atenção. 9 das 10 características têm a ver com relacionamentos humanos, com como você fala das pessoas, como você as trata, como você usa o poder que tem sobre elas, como você mantém ou quebra a confiança que depositaram em você. O Deus do Salmo 15 não está primariamente interessado na sua agenda espiritual pública que todos podem ver. Ele está interessado em como você age quando ninguém está olhando, em como você fala das pessoas quando elas não estão presentes. Em si, a sua palavra tem peso ou não. Tem um detalhe histórico e arqueológico fascinante sobre a questão dos juros no versículo 5. O texto diz que o habitante do monte de Deus não empresta o seu dinheiro com usura. No mundo antigo do Oriente Médio, cobrar juros de compatriotas israelitas era explicitamente proibido pela lei mosaica em Êxodo 22 e Deuteronômio 23. Mas a prática era comum porque as pessoas encontravam brechas, porque o poder econômico corrompia, porque os pobres tinham pouquíssimas opções. Escavações em sítios israelitas do período monárquico revelaram contratos de dívida escritos em ostraca que mostram exatamente esse ciclo de exploração financeira dos vulneráveis. E Davi está dizendo: o habitante do monte de Deus não entra nesse jogo. Ele não usa a fragilidade econômica do irmão como oportunidade de lucro. E a última marca: não aceitar suborno contra o inocente é igualmente precisa no seu contexto histórico. Os tribunais do Israel antigo eram realizados na porta da cidade, onde os anciãos se sentavam para julgar disputas. E a corrupção desses tribunais, o suborno dos juízes, a torção da justiça contra os que não tinham poder de compra. Era um dos pecados mais denunciados pelos profetas. Amós, capítulo 5, Miqueias, capítulo 3, Isaías, capítulo 1. Todos gritam contra isso. O Salmo 15 está estabelecendo que o habitante do monte de Deus é aquele que, quando tem poder de julgar, não vende esse poder, que a sua decisão não tem preço. E então o versículo 5 termina com uma promessa que amarra tudo. Quem assim procede nunca será abalado. Em hebraico, a palavra abalado é imolte, da raiz mo, que significa cair, tombar, ser removido do lugar. O habitante do monte de Deus não cai. Não porque seja forte por si mesmo, não porque tenha construído muralhas suficientes, mas porque está
no lugar certo está em Deus. E a estabilidade de Deus se torna a sua estabilidade. O cruzamento mais importante do Salmo 15 com o Novo Testamento passa pelo Sermão da Montanha em Mateus capítulos 5 a 7. Jesus, sentado no monte, apresenta um conjunto de exigências éticas que são o aprofundamento e a interiorização do que o Salmo 15 descreve externamente. Onde o Salmo 15 diz, não calunia com a língua. Jesus diz que quem chama o irmão de louco está em perigo do fogo do inferno. Onde o Salmo 15 diz, fala a verdade no coração. Jesus diz que o vosso falar seja sim, sim, não, não. Onde o Salmo 15 descreve o habitante do monte de Deus como alguém que não usa os vulneráveis para lucro. Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos. Jesus não está abolindo o Salmo 15. Está levando cada um dos seus princípios até a raiz, até o coração, até o lugar onde nenhuma lista de regras chega por si mesma. E o cruzamento com Tiago, capítulo 2, é igualmente direto. Tiago, escrevendo para crentes que tinham a tendência de separar fé de obras, usa uma linguagem que ecoa o Salmo 15 de forma clara, que aproveita. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, a fé sem obras é morta. O Salmo 15 não está descrevendo o caminho para merecer a presença de Deus. Está descrevendo o fruto de quem já foi transformado pela graça de Deus. A pessoa que o Salmo 14 mostrou ser incapaz de buscar a Deus por conta própria. Depois de ser buscada e encontrada pela graça, começa a produzir exatamente o caráter que o Salmo 15 descreve. Esse é o arco dos dois salmos juntos, diagnóstico e fruto, problema e resultado da graça. Agora eu gostaria muito que você possa deixar nos comentários uma resposta honesta das 10 características do Salmo 15. Qual é a que você sente que Deus está trabalhando em você agora? Não a que você já domina, a que ainda está em processo. Pode ser a língua, pode ser a honestidade interna, pode ser o Luyamir, manter a palavra quando custa. Me conta aqui embaixo, porque crescimento espiritual começa pelo autoconhecimento honesto. E essa lista de Davi de 3.000 anos atrás ainda é o espelho mais preciso que existe. E de repente o seu comentário pode ajudar no crescimento e amadurecimento de outra pessoa. O Salmo 15 começa com uma pergunta impossível, dada o contexto do Salmo 14, e termina com uma promessa que parece simples demais. Quem assim procede nunca será abalado. Nunca. A palavra não tem qualificações. Não tem exceções variáveis, não tem letras miúdas. Quem habita no monte de Deus com esse caráter, quem tem o tamim, o luyami, a língua guardada, o suborno recusado, esse nunca cai. Não porque seja perfeito, mas porque está plantado no lugar que não pode ser movido. E quando você coloca o Salmo 14 e o Salmo 15 lado a lado, você vê o coração do Evangelho em miniatura. O Salmo 14 diz que ninguém por natureza própria pode habitar ali. O Salmo 15 descreve como é alguém que habita ali. A ponte entre os dois é a graça, é Deus indo buscar onde ninguém buscaria, transformando o coração naval em coração tamim, produzindo de dentro para fora o caráter que nenhuma lista de regras consegue criar. Você quer habitar no monte de Deus? O primeiro passo não é a lista do versículo 2. O primeiro passo é reconhecer que você é o versículo 3 do Salmo 14. E que ele foi te buscar mesmo assim. No próximo Salmo, Davi faz uma das declarações mais pessoais e mais absolutas de toda a série. Ele olha para a sua vida, para tudo que tem e que não tem, e diz: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. O Salmo 16 é o salmo de quem descobriu que Deus não é um meio para chegar a alguma coisa, é a coisa em si. E Pedro vai citar esse salmo no dia de Pentecostes como prova da ressurreição de Jesus. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Curta e compartilhe, isso me ajuda de muito a continuar com a criação de vídeos como esse. Não perca o Salmo 16. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e até o próximo vídeo.